Um fato importante é a apropriação do sistema de escrita como um processo gradual, e cada alfabetizando terá seu próprio ritmo. Muitas capacidades deste eixo da apropriação do sistema de escrita podem não estar consolidadas no primeiro ano de escolaridade. Então, nós temos aí o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Ele trouxe esse acordo, uma clareza de que as crianças têm um período para ser alfabetizada, né? Então, de acordo com o pacto, as crianças deveriam ser alfabetizadas até os 8 anos, terceiro ano da escolarização. O porquê disso, né? Porque ao chegar na escola, várias habilidades devem ser trabalhadas. Então, o processo de escrita também é algo a ser construído. E tudo vai depender das experiências que a criança tiver. Então, se ela estiver num ambiente alfabetizador, se a família for uma família leitora, a família oferecer oportunidades para a criança observar rótulos, tudo isso será um diferencial nesse processo de construção. Então, o professor não pode realmente ter essa ansiedade de entrar no primeiro ano e ter a sua sala toda alfabetizada, né? Porque tratamos de indivíduos, tratamos de desenvolvimento psicológico muito específico de cada um e os estímulos que elas recebem até o momento que ela entra na escola. Então, cada criança ela vai ter o seu próprio ritmo, cada criança vai ter a sua forma de aprendizado e o professor tem que estar atento a tudo isso para atender a todas as crianças. A leitura, ela é primordial nesse processo. Então, atividade ao mesmo tempo individual e social. Por que a leitura é um processo individual? Porque depende do processamento que cada sujeito realiza para compreender. Operações mentais, como percepção, análise, síntese, generalizações e inferências. Então, quando a gente faz uma leitura na sala de aula, mesmo o professor sendo o leitor, a mensagem que chega para a criança depende de várias circunstâncias, do que ela tem de experiência de vida. E por que é um fator social? Quando alguém lê, o faz em contextos específicos de interação e isso envolve diferentes comportamentos, atitudes e objetivos na situação comunicativa. Então, a questão da leitura como uma prática pedagógica essencial no desenvolvimento e no conhecimento da língua portuguesa. É por meio da leitura que ela vai se apropriar de várias formas de dizer, ela vai se apropriar de estruturas de textos específicos. Então, ao ler um conto, ela vai perceber que os contos têm uma estrutura específica. Ao ler ou ao ouvir uma leitura baseada num texto instrucional, ela vai perceber, o professor vai fazer essa inferência de mostrando para ela por que esse gênero textual ele é escrito dessa forma, por que o poema é escrito dessa forma. Então, essa diversidade que o professor trouxer para o aluno vai enriquecer o vocabulário e vai possibilitar que esse aluno se aproprie dessas palavras, desses verbetes e que ele usará no decorrer da vida escolar dele e extraescolar. Conhecimentos e saberes, capacidades e atitudes envolvidas no processo de leitura. A leitura, ela tem como propósito o desenvolvimento das capacidades relativas ao código escrito, especificamente necessárias à leitura. Tem o desenvolvimento das capacidades de decifração, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras. O trabalho com a compreensão de texto deve ser iniciado antes mesmo que os alfabetizandos tenham aprendido a decodificar e a reconhecer globalmente as palavras. É necessário que o professor coloque os alunos em contato com diversos gêneros textuais, histórias, poemas, trovas, canções, parlendas, listas, agendas, propagandas,
notícias, cartazes, receitas, culinárias, instruções de jogos e leia para elas em voz alta ou peça-lhe a leitura autônoma. Então, a leitura como uma prática pedagógica é essencial que aconteça todos os dias. Diariamente deve ser oferecido à criança a leitura, seja ela feita pelo professor, seja ela uma opção da criança ao manusear o livro, trazer os diferentes gêneros textuais, mesmo que as crianças ainda não estejam alfabetizadas. Então, é muito interessante fazer rodas de leitura, livros que sejam indicados, que seja oferecido para que a criança leve para casa como uma forma de que o pai perceba da importância e criar nessa criança um hábito leitor. Se esse aluno tiver muito acesso, se esse aluno tiver no processo de alfabetização esse contato com leituras diversas, no momento em que ele realizar a produção de texto, também vai ser uma atividade social, pois ele tem que identificar os objetivos específicos. Então, é importante que o aluno conheça como e o que escrever, consequentemente, para que e por que escrever. Então, voltamos na questão de escrever para alguém, né, ter um destinatário para o que escreve. Isso faz com que o aluno se estimule a escrever cada vez melhor, né? Então, escrever um bilhete para a diretora num primeiro momento. Então, o professor escriba, ele mostra para os alunos que o bilhete ele tem que ter uma indicação, tem que ter uma mensagem rápida e tem que ter uma despedida. Então, é o primeiro gênero textual que a criança começa a utilizar no primeiro ano, né? Porque é um texto simples para escrita e para produção. Porém, para que ela tenha acesso, conhecimento a toda essa imensidão dos gêneros textuais, o professor tem que ter essa prática de trazer para a sala de aula textos de boa qualidade. Conhecimentos e saberes, capacidades e atitudes desenvolvidas no processo de produção de texto. Compreensão e valorização do uso da escrita com diferentes funções em diferentes gêneros. Retomando a atividade que nós fizemos do Chapeuzinho Vermelho, né? Então, foi o texto eleito para que nós fizéssemos um trabalho. Então, por ser etapas de construção, não requer que seja feito num único momento. Então, uma única atividade de produção de texto, ela tem que ser trabalhada de várias maneiras. Então, entramos na explicação da sequência didática. Por que sequência didática? Porque tem que ter um início, uma fase de motivação, o registro de ideias principais. A partir das ideias principais, começar o processo de escrita num primeiro momento sem cobrar do aluno a questão de ortografia, de pontuação, de estrutura. Então, feito os passos necessários à produção de texto, uma das etapas, né, de produção de texto é a revisão textual. Seja ela coletiva, o professor escolher um texto do aluno, pedir essa autorização para ele para fazer uma análise, melhorar num primeiro momento o que é ortografia, ou escolher a questão da estrutura para ele ficar com parágrafos, para ficar um texto mais bonito e mais compreensivo. Então, o professor vai priorizando qual é a necessidade da sala. Dessa forma, o aluno vai perceber que a produção de texto, num primeiro momento, as ideias acontecem, né? É escrito de uma forma uma maneira mais informal,
e que depois, durante o processo, durante essa sequência de atividades, o produto final, quer dizer, o texto revisado, ele vai ter uma qualidade muito melhor do que no momento em que ele foi produzido. Então, o aluno perceber que uma produção de texto requer etapas, né? Da mesma forma que eu vou trabalhar questões gramaticais, não é apenas um dia, uma atividade ela dá conta, né? A maioria das atividades o professor deve pensar de forma uma sequência sistematizada para que o aluno vá se apropriando de conteúdo e gradualmente e reconhecendo todas essas formas de escrever melhor. Produção de textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação. Dispor, ordenar e organizar o próprio texto, de acordo com as convenções gráficas apropriadas. Então, esses dois itens se referem à produção de texto com revisão textual. É necessário que, num primeiro momento, a criança possa construir, produzir esse texto e depois, numa sequência de atividades, ela escrever de acordo com as convenções ortográficas. Então, o professor fazendo a inferência no momento da revisão, ora corrigindo estrutura, ora corrigindo regras ortográficas. Então, escrever segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas deve ser o objetivo do professor no trabalho com produção de texto. Planejar a escrita do texto considerando o tema central e seus desdobramentos. Então, voltamos naquela questão de propor temas interessantes de acordo com a idade das crianças, evitar temas polêmicos, então, evitar minhas férias, né, como uma possibilidade de que o aluno possa não ter uma variedade de atividades para contar sobre ela. Minha mãe, né, meu pai, porque nós temos que respeitar as crianças nas famílias diferentes como estão. Então, se você propor um tema e que a criança não consiga fazer um desdobramento das ideias, você vai ter uma qualidade do texto inferior. Então, você pode dizer que a criança não sabe escrever. Na verdade, pode ser apenas um desinteresse do tema que foi proposto. Organizar os próprios textos segundo os padrões de composição usuais na sociedade. A revisão textual ela tem que acontecer de maneiras diferentes, né? A criança no processo de alfabetização ela não dá conta de perceber o que ela precisa melhorar no texto. Por isso que é importante duplas produtivas, né? Tem sempre um aluno que tem um domínio maior sobre o sistema alfabético e muito comum e muito rico o professor ser o escriba no momento dessa correção. Então ele, quando coloca esse texto na lousa ou em PowerPoint, usando os recursos que ele tiver, a criança vai percebendo que o texto, no momento que ele é escrito e no momento em que ele é revisado, há uma melhora na qualidade, na estrutura, na riqueza do texto.